Professores, muito bom dia, que alegria estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira, aula de número 10 da comunidade Professor Z do ano de 2025. Já são, no total, desde a implementação da nossa comunidade, que vai estar de aniversário daqui uns dias, a gente já tem umas 70 aulas, mais ou menos. Eu realmente fico extremamente feliz de ver todos vocês aqui em mais uma segunda-feira, às 10 da manhã, né? Um dia útil de trabalho e horário normalmente de trabalho, e eu ter tantos professores aqui, e eu sei muito bem que vários de vocês já colocam na agenda, já tem agenda. Juliana é uma delas, olha aí, né? Everton é um deles também, e tem tantos outros professores que colocam na agenda esse momento, né, da comunidade, de estarmos aqui em comunidade. Eu sei muito bem disso. E eu quero primeiro, antes de a gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, que está um conteúdo espetacular, porque é uma grande novidade que a gente tem do ChatGPT, que atualizou recentemente, tá? Eu quero compartilhar uma coisa bem legal com vocês aqui. Muito bem, professores, eu quero compartilhar com vocês que lançamos oficialmente a nossa imersão de São Paulo, que é exclusivo para professores e gestores educacionais. Serão 2 dias que nós vamos ter duas visitas técnicas, na verdade, em uma das instituições referência no Brasil em ensino inovador, tá? Nós também vamos fazer uma imersão num grupo mundial que tem uma pegada muito forte em educação. Eles vão nos contar o que o mundo está falando sobre inovação na educação, tá? Que é o grupo Amazon. Então, nós estaremos junto com os gestores da Amazon Brasil. Eles têm uma linha de educação muito forte, que a maioria desconhece, e nós vamos lá e eles vão nos contar o que o mundo está falando sobre educação, como é que a gente pode se posicionar como profissionais, como mentores, como gestores educacionais, tá? Para os próximos 5 anos. Vai ser uma fala impecável, e eles estão empolgadíssimos também com nós. Então, nós teremos essa visita com o time da Amazon, tá? São os gestores nacionais, tá? Vocês não fazem ideia do nível disso. Vocês não fazem ideia, tá? A Maria Fernandes está me dando todo um apoio nisso, da comunicação com eles lá. Faremos uma visita na Link School of Business. A Link hoje, ela é referência nacional, tá? Só para vocês terem ideia, os processos seletivos deles lá, tá? É um processo seletivo que tem 600, 700 candidatos para 80 vagas. A gente está falando de um curso de administração de ciências da computação que custa mais de 15 mil reais. Eles têm um curso pré-vestibular também, e eles têm visão de futuro para montar escola. E é isso que a gente vai ver lá dentro. Todo esse processo deles de inovação, por que eles têm tantos candidatos assim? A gente vai falar com, inclusive, o CEO da empresa, a gente vai viver lá dentro, tá? Algumas horas. Isso na sexta-feira, dia 6. No dia 7 de junho, a gente vai ter uma imersão na Faria Lima, onde nós vamos começar falando de futurismo, vamos ter um workshop de futurismo. Depois nós falaremos à tarde sobre inteligência artificial. Esse workshop de futurismo vai ser prático, tá? Extremamente prático. Inclusive, a pessoa que vai falar com vocês, ela é expert em futurismo, ela dá formação, e as formações dela de futurismo são caríssimas, que é uma nova habilidade, uma nova pegada que vem por aí sobre futurismo, tá? E no sábado, inclusive, o nosso evento, tá? Ele vai ter almoço junto no ingresso, tá? Então, quem investir na imersão, no sábado a gente não vai se desgrudar nunca, tá? Vai ter café da manhã, o almoço é no mesmo local, um super almoço. À tarde vai ter um café da tarde também, tá? Então, nós vamos justamente para quê? Porque ninguém saia do espaço, porque no almoço nós também vamos ter fala, tá? Então, vai ser realmente uma verdadeira imersão. Detalhe, tá, professores? Somente 25 vagas. É um grupo extremamente exclusivo. E amanhã nós vamos liberar as vagas do primeiro lote, tá? O primeiro lote é somente 8 ingressos.
tá? Com um valor extremamente em conta, tá? Extremamente em conta, e depois, a seguida, a gente vai liberando os demais ingressos. Depois que a gente terminar a aula de hoje, a Lise vai mandar para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp da Imersão de São Paulo, tá? Por quê? Nós vamos ter um grupo exclusivo da imersão, e quem quer saber sobre a imersão tem que estar lá no grupo. Que eu nem vou compartilhar nas minhas redes sociais muita coisa, nós não vamos compartilhar na comunidade Professor Z, justamente porque, pessoal, é muito limitado, tá? São 25 professores somente, tá? Então, realmente vai ser surreal o que a gente vai viver lá, tá? Nós vamos estar... A nossa imersão do sábado vai ser na Faria Lima, que é um dos lugares mais, né, badalados, vamos falar de inovação, de tecnologia, financeiro também. Então, realmente, vocês estarão com pessoas grandiosas lá, vão viver momentos grandiosos, são 2 dias, vai ser realmente incrível. E, em seguida da nossa aula de hoje, a Lise vai compartilhar com vocês o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Quem quer saber mais tem que estar lá no grupo do WhatsApp. Combinado? Então, 6 e 7 de junho vai ser a imersão São Paulo, tá? Outro recado também que eu quero dar para vocês é que, dia 28 desse mês, eu e a Maria Fernanda estaremos na Bet Brasil, lançando o nosso livro, que eu vou compartilhar a capa em primeira mão para vocês, porque eu acabei de aprovar a versão final da capa. Olha só, eu vou abrir meu e-mail, porque definitivamente eu acabei de aprovar a capa. Em primeiríssima mão. Gente, isso aqui, eu sou doida de fazer isso. Se a editora me descobrir, ela vai me matar, mas tudo bem. Tá? Olha só a capa do livro, Metodologia e Ativa. Gente, isso aqui é ouro porque vocês estão vendo em primeira mão. Gente, se eu olhar ali o e-mail, eu respondi faz 30 minutos, tá? Que eu respondi a aprovação final da capa. Então, esse é o nosso livro, a gente vai lançar na Bet Brasil dia 28 à tarde, às 16 horas, tá? Que é um dos maiores eventos da América Latina de inovação na educação. De manhã, na Bet Brasil, nós vamos estar palestrando, tá? Então, esse é o nosso livro, é um livro extremamente disruptivo, e vocês vão ouvir falar muito das metodologias IA ativas no nosso país e no mundo, tá? Porque hoje não se fala mais só sobre metodologia ativa, a gente já fala de metodologia IA ativa, metodologias ativas com inteligência artificial, tá? Então, preparem-se. Claro que essa capa ia ser assim, lindíssima, maravilhosa, super futurista, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu acabei de aprovar aqui, ó, só para vocês verem que vocês têm muita prioridade, tá? Olha só, 31 minutos, fazem 31 minutos que eu respondi, tá? Então, vocês realmente têm muita... Já vi que choveu mensagem aqui, tá? Vai estar disponível para compra, depois do lançamento lá na Bet, vai estar disponível para compra, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse material que realmente está incrível. Mas vamos lá, professores, depois eu vou abrir para vocês comentarem também, tá? Realmente o livro está um espetáculo, e é óbvio que quem vai estar na imersão lá em São Paulo vai ter presentinhos especiais, tá? Como o livro, é claro, é óbvio, tá? Então, realmente vai ser um espetáculo. Mas vamos lá para a nossa aula, para o que a gente realmente veio fazer aqui, que é o que vocês querem. Uau, temos mais de 70 professores ao vivo. Será que vamos bater 80 hoje? Vamos lá. Pessoal, o que eu vim trazer para vocês hoje é uma nova atualização do GPT, que talvez alguns de vocês já estão utilizando, tá? Ele não trabalhava tão bem assim, e quando saiu a atualização das imagens, que fazem umas 3 semanas, 4 já, eles mexeram também nesse comando de voz aqui do ChatGPT. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, porque vocês podem levar muito para dentro da sala de aula o uso do comando de voz com os estudantes, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar alguns comandos de IA aqui, usando o comando de voz, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Como é que a gente usa o comando de voz do ChatGPT?
Lembrando, o ChatGPT é a única ferramenta de IA hoje que tem, esse comando de voz, tanto no celular quanto no computador, tá? Então, vamos lá. Para acessar o comando de voz, vocês vão abrir o GPT de vocês normalmente e vocês vão clicar aqui, ó, use o modo voz. Vocês vão abrir o modo voz e vão falar com o GPT, tá? Eu vou conversar com ele. Olá, GPT, bom dia. Eu estou aqui na aula da comunidade Professor Z e eu quero que você mande uma mensagem para todos os professores que estão aqui ao vivo. Oi, pessoal. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês na aula da comunidade Professor Z. Espero que esse encontro seja super produtivo e cheio de trocas incríveis. Vamos aproveitar esse momento para aprender juntos e potencializar nossas práticas. Vamos lá? Muito bem, GPT. Agora eu quero que você fale para os professores o que de mais importante sobre inteligência artificial eles precisam aprender para colocar em prática. Claro! Professores, um ponto crucial sobre inteligência artificial é entender que ela é uma ferramenta poderosa para personalizar o ensino. Ela pode ajudar a adaptar o conteúdo às necessidades de cada aluno, tornando o aprendizado mais eficiente. Além disso, explorar a ética na aplicação da IA é fundamental para garantir seu uso responsável e consciente. Muito bem, chat. Chat, o professor ele poderia utilizar o comando de voz de inteligência artificial, o seu comando de voz, para trabalhar casos clínicos com os seus estudantes? Com certeza, o comando de voz pode ser uma ferramenta original para discutir casos clínicos. Por exemplo, os alunos podem descrever sintomas e histórico do paciente por voz, e o sistema pode sugerir possíveis diagnósticos ou tratamentos com base nos dados. Isso torna a aprendizagem mais dinâmica e interativa. Perfeito. ChatGPT, e no ensino fundamental 2, como que o professor poderia usar o seu comando de voz? No ensino fundamental 2, o comando de voz pode ser usado de várias formas. Um exemplo é para criar quizzes interativos, onde os alunos respondem perguntas oralmente. Também é possível usar para narrar histórias ou gravar feedbacks instantâneos sobre atividades. Isso ajuda a desenvolver a oralidade e torna as aulas mais dinâmicas. ChatGPT, e no ensino fundamental 1, o professor pode usar? Com certeza! No ensino fundamental 1, o professor pode usar o comando de voz para a contação de histórias, auxiliar na leitura de textos e até para jogos educativos. Pode ser uma estratégia para incentivar a participação, trabalhar a pronúncia e facilitar a compreensão de conteúdos de forma lúdica. E no ensino infantil, me dê 2 sugestões para um professor aplicar na aula de português. Claro! Para o ensino infantil, o professor pode usar o comando de voz para criar brincadeiras de rimas, onde as crianças ouvem uma palavra e precisam responder com outra que rime. Outra sugestão é fazer uma atividade de reconto, onde as crianças ouvem uma história e depois recontam usando o comando de voz, estimulando a oralidade e a criatividade. GPT, no ensino infantil, me dê 5 sugestões de uso. Claro, no ensino infantil, o comando de voz pode ser usado assim. 1. Brincadeiras de rimas, onde as crianças completam com palavras que rimam. 2. Contação de histórias, com participação das crianças, que podem gravar suas versões. 3. Jogos de sons, onde elas identificam e reproduzem diferentes ruídos. 4. Ditados divertidos, para trabalhar a escuta e a escrita. 5. Atividades de reconto, onde elas recontam histórias ouvidas, estimulando a imaginação. GPT, e no ensino superior, me fale mais como você poderia ser utilizado em uma aula prática da área das engenharias. No ensino superior, especialmente em aulas práticas de engenharia, o comando de voz pode ser usado para guiar os alunos em experimentos, fornecendo instruções passo a passo. Também pode ser usado para consultas rápidas a dados, como propriedades de materiais ou fórmulas. Além disso, pode ser uma ferramenta para registrar observações ou resultados, facilitando a documentação e análise dos experimentos.
GPT, e numa pós-graduação, como que a gente poderia utilizar o comando de voz? Na pós-graduação, o comando de voz pode ser usado para facilitar discussões em seminários, onde os alunos podem gravar suas contribuições. Também é útil para criar anotações de voz durante a leitura de artigos ou para registrar insights em pesquisas. Além disso, pode ser uma ferramenta prática para feedback imediato em apresentações, proporcionando um retorno mais dinâmico. GPT, se eu fizer uma prova prática com perguntas e respostas, uma prova teórica com perguntas e respostas, e se tiver também questões para identificar se o aluno domina o conteúdo através de uma prova oral, eu posso utilizar você e você me dá o feedback imediato a partir das respostas esperadas que eu vou alimentar você? Sim, é possível. Você pode usar o comando de voz para registrar as respostas dos alunos em uma prova oral. Com base nas respostas esperadas que você fornecer, posso dar um feedback imediato, ajudando a avaliar o domínio do conteúdo. Isso traz agilidade ao processo de avaliação e facilita o acompanhamento do desempenho dos estudantes. GPT, mesmo com uma turma grande de 40, 50 alunos, quanto tempo eu levaria para fazer uma prova oral com 4 perguntas? Utilizando você para dar o feedback. Com o feedback automatizado, o processo pode ser bem otimizado. Se cada aluno levar, em média, 3 minutos para responder às 4 perguntas. Para uma turma de 40 a 50 alunos, levaria de 2 a 2 horas e meia no total. O feedback imediato acelera a correção, mas é importante considerar pausas para manter a concentração. Muito bem, GPT, já tirei todas as minhas dúvidas agora, muito obrigada. Muito bem! Vocês viram quantas ideias que ele deu para vocês? E detalhe, tudo fica armazenado aqui, ó. Tá? Tudo fica salvo aqui. Então vocês conseguem depois ir lá extrair as sugestões que ele deu. Gostaram dessa interação, professores? Pessoal, essa é uma ideia para vocês utilizarem a ferramenta com o comando de voz, tá? Casos clínicos, ela é um espetáculo. Professores da área da saúde que precisam fazer caso clínico, que o aluno precisa fazer que o aluno precisa responder sobre uma determinada situação, a minha recomendação é o professor fazer um agente personalizado, e esse agente personalizado ter todas as questões da prova, e o aluno vai respondendo e ele dá o feedback imediato, mediante ao que exatamente o professor colocou ali, que deve ser avaliado, tá? Então, veja o quanto pode otimizar os processos de vocês. Fazer conto, fazer essas animações com as crianças dentro da sala de aula também é muito, muito bom. Inclusive, eu já tive vários relatos de colegas que os filhos pequenos acabam conversando com o GPT, pedindo para ele contar coisas e conversando com eles, e as crianças adoram isso, porque é uma tecnologia do dia a dia deles, eles já vivem isso. Então, não só para vocês usarem em sala de aula, mas também ele vai ajudar vocês na produção de várias coisas, tá? Como é que usa ele? Ele está disponível na versão gratuita para todo mundo, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Ó, eu tô aqui no meu chat GPT, tá? Normal. É só você clicar aqui, ó, nesse use modo voz. Aí ele vai abrir aquele globinho azul que vocês viram. E aí, o que, que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar só ativar, porque ele vai pedir para ativar o microfone. E aí, depois disso, você começa a conversar com ele, tá? Ativou o microfone, ele vai começar a conversar. Pessoal, aqui tem um detalhe importante. Eu acabava, não usava muito, tá? E eu comecei a estudar algumas coisas sobre o comando de voz. Aqui tem um detalhe bem importante. Todos nós, quando a gente fala para a ferramenta, a gente tem uma capacidade de transmitir as nossas palavras muito maior do que quando a gente escreve.
tá? Então, aqui também, para quem tem dificuldade de construir um prompt no modelo Profis, tá? Naquele modelo Profis, aquela metodologia Profis que eu já passei aqui para vocês, que inclusive tem aula lá na comunidade paga, tá? Vocês podem falar o comando de inteligência artificial, podem falar o prompt e ele vai criar o que vocês querem a partir do prompt. Porque com um prompt a gente consegue levar muito mais detalhes para a inteligência artificial. Tá? E isso com certeza faz toda a diferença.